No ar, o EcoCast, o seu podcast de notícias. Olá, aqui é a Priscila Pegatin e te convido a acompanhar agora o Eco Brasil, com as principais notícias do país e do mundo desta quinta-feira, dia 16. Um projeto aprovado pelo Senado visa socorrer micro e pequenas empresas afetadas pela pandemia da Covid-19. A proposta permite renegociação de débitos fiscais para empresas no Simples Nacional. Quem traz as informações é Felipe Moura. O Senado aprovou na última terça-feira uma proposta que permite ao governo federal parcelar as dívidas fiscais de micro e pequenas empresas enquadradas no Simples Nacional. De acordo com o projeto de lei complementar, as empresas vão poder negociar os débitos em fase de cobrança administrativa, já inscritos na dívida ativa e em cobrança judicial. O PLP 9 de 2020 segue para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro, e tem o objetivo de ajudar pequenos empreendimentos atingidos pela pandemia do novo coronavírus. O texto estende às empresas enquadradas no Simples Nacional os benefícios da Lei do Contribuinte Legal. Entre as vantagens estão descontos de até 70% sobre multas, juros e encargos e o prazo de até 145 meses para pagamento da dívida. No caso dos maiores negócios, o desconto é de 50% e o prazo é de 84 meses. É importante lembrar que a lei não vale para os débitos de ICMS e ISS, cuja cobrança cabe aos estados e municípios. De acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, cerca de 3,5 milhões de contribuintes inscritos em dívida vão poder ser beneficiados. O analfabetismo resiste no Brasil. No ano passado, 11 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais não sabiam ler ou escrever. Saiba sobre o atual cenário no país com Renê Almeida. Você já imaginou olhar para um bilhete simples e não saber decifrar o que está escrito nele? Isso parece algo tão distante, né? Mas é a realidade de 11 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais atualmente. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE, a taxa de analfabetismo no país registrou 6,6% em 2019. A porcentagem é semelhante aos 6,5% que o Plano Nacional de Educação estabeleceu como meta em 2015, ou seja, estamos 4 anos atrasados. A presidente do Conselho de Administração do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, Ana Helena Altenfelder, indica alguns caminhos para mudar esta situação. Um é garantir que toda criança esteja matriculada e seja alfabetizada na idade certa, isto é, aos 8 anos de idade, conforme estabelece a Base Nacional Comum Curricular. E segundo é garantir que as crianças, adolescentes e jovens que já não aprenderam na idade adequada tenham a oportunidade de aprender por meio de programas de correção de fluxo ou de recuperação de aprendizagem. Infelizmente, o Brasil tem falhado em ambas nessas questões. Outro dado que chama a atenção na pesquisa é que 51% dos brasileiros com 25 anos ou mais não completaram a educação escolar básica. Daqueles que concluíram, apenas 42% são pretos ou pardos. É na passagem do ensino fundamental para o médio que o abandono escolar se acentua. A analista da pesquisa, Adriana Berengui, explica por quê. O abandono escolar desses jovens está muito relacionado à questão do trabalho, que muitos saem da escola para trabalhar, e também a falta de interesse em continuar os estudos. Diante desses dados, a gente observa que o grande desafio hoje do sistema educacional brasileiro, além de ter essas crianças na escola, essas crianças e adolescentes, tê-los numa situação em que eles estejam cursando a etapa adequada para a sua faixa etária. A plena implementação da Base Nacional Comum Curricular, a melhoria das condições de ensino e a aprovação do Fundeb são outras formas citadas para tentar diminuir o analfabetismo no país.
forma de reforçar os cuidados para evitar a proliferação do novo coronavírus, a Anvisa criou novas orientações para empresas que manipulam alimentos. A reportagem é de Luciano Marques. Não existem evidências de contaminação pelo novo coronavírus por meio de alimentos. No entanto, é preciso ter muita atenção com a segurança daqueles que os produzem, bem como os ambientes de trabalho. Assim, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, atualizou as orientações para as empresas do setor no que diz respeito às boas práticas de fabricação e manipulação de produtos alimentícios durante a pandemia. As medidas, que visam proteger tanto os empregados quanto os consumidores, estão presentes em 3 novas notas técnicas. A nota técnica 47, sobre o uso de luva e máscara nos estabelecimentos, a nota técnica 48, sobre boas práticas de fabricação, acrescentando e reforçando medidas para a adequada manipulação dos alimentos, e a nota técnica 49, que traz recomendações para os serviços de alimentação com atendimento ao cliente. Os parâmetros reforçados pela Anvisa têm foco na higiene e na qualidade em toda a cadeia de processamento. O fortalecimento das boas práticas pode adicionalmente contribuir para diminuir a transmissão direta da Covid-19 de pessoa a pessoa no ambiente de produção, garantindo maior segurança no ambiente de trabalho neste momento complicado. José Raimundo é dono de um empório em Aracaju e trabalha com panificação, um ramo que não parou durante a pandemia. O empresário conta que precisou fazer diversas adequações no ambiente de trabalho para proteger seus funcionários e garantir a entrega dos produtos. Em relação aos funcionários, o uso obrigatório de máscara, né? Foi espalhado dispensas de álcool na área de produção. Eu isolei a área de convivência e o refeitório só fica 2 funcionários por horário, né? A cada 15 minutos, 2 funcionários. Um dos aspectos abordados pela Anvisa nas notas técnicas é o cuidado com os equipamentos de proteção dos colaboradores, bem como tudo que entra em contato com eles no ambiente de trabalho. Emerson Luz, infectologista, explica que as regras que estão sendo impostas devem ser seguidas com rigor para que essas atividades continuem ocorrendo. Segundo o especialista, os funcionários devem aprender como ocorre a transmissão do coronavírus, saber reconhecer os sintomas, inclusive alguns que até pouco tempo não eram citados, como a perda de olfato e paladar, e ficar atento a detalhes que muitas vezes passam despercebido, como o trajeto até a empresa. Aqueles funcionários que pegam o transporte público para chegar ao trabalho, então eles têm que ser orientados a trocar de roupa para quando chegar no posto de trabalho, estar com uma roupa já que não é a mesma do transporte público. As normas que devem ser seguidas pelos estabelecimentos que manipulam alimentos são fiscalizadas pelos departamentos de vigilância sanitária de cada município, que neste momento de pandemia, além das inspeções de rotina em datas programadas, também observam as orientações de boas práticas para evitar maiores problemas de contágio. A vigilância trabalha em conjunto com o consumidor, ou seja, as próprias pessoas devem fazer também a inspeção dos estabelecimentos, verificando se os funcionários estão cumprindo as orientações. Caso não estejam, os consumidores podem fazer a denúncia por meio da ouvidoria da Secretaria de Saúde do município ou até mesmo diretamente com a vigilância sanitária, que de posse do alerta verifica o local indicado. Uma variante do vírus influenza foi registrado em Ibiporã, no Paraná. O novo vírus pode ter surgido a partir do contato com porcos. Ouça os detalhes com Daniel Marques. Em meio à pandemia do novo coronavírus, pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz identificaram uma nova variante do vírus influenza, causador da gripe. Segundo a organização, o novo vírus tem potencial pandêmico, ou seja, se não for controlado, pode se espalhar infectando pessoas em todo o mundo. O caso foi identificado em Ibiporã, no Paraná. O agente causador da doença foi o vírus influenza A H1N2. A suspeita é que a paciente tenha contraído o vírus a partir de porcos, já que
ela trabalha em um frigorífico. A mulher teve sintomas de gripe, já está bem e não precisou ser hospitalizada. Segundo a virologista Marilda Siqueira, chefe do Laboratório de Vírus Respiratório e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz, o novo vírus não é motivo de preocupação. A detecção de novas variantes do vírus influenza A, elas ocorrem ao longo dos anos em diversos países, sem necessariamente significar que isso se transforme numa pandemia. No momento, não há nenhuma razão para preocupação em relação a esta nova detecção. De acordo com a OMS, 26 casos de infecção por vírus influenza A H1N2 já foram detectados desde 2005. A pesquisadora do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo do Instituto Oswaldo Cruz, Paula Cristina Rezende, explica que o antigo vírus sofreu mutações para conseguir ser transmitido de animais para humanos. Ela é nova porque ela apresenta configurações genéticas diferentes daquela H1N2 que nós detectamos anteriormente na região sul do Brasil. Isso mostrou que nós fomos, a nossa vigilância estava sensível para essa detecção, e isso serve para toda a vigilância do país se manter em alerta. Após a identificação, os pesquisadores avisaram o Ministério da Saúde, que notificou a Organização Mundial da Saúde, seguindo o Regulamento Sanitário Internacional. Não há evidências de que mais alguém tenha sido infectado. As medidas de precaução para se proteger do vírus influenza são as mesmas daquelas recomendadas contra o novo coronavírus: lavar as mãos e não tocar no rosto, boca e nariz se não estiver com as mãos lavadas. O Eco Brasil de hoje fica por aqui. Esta é uma parceria com as agências Brasil 61 e Rádio Web. Nos encontramos amanhã neste mesmo horário, ou se preferir, ouça nosso podcast a qualquer hora do seu dia. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para se manter bem informado. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Até mais!